Salve galera, eu sou o advogado de bermuda e hoje eu vou falar sobre um tema muito polêmico que vai fazer o cidadão de bem perder o sono. A amante tem algum direito? Antes de começar, duas considerações. A primeira delas, eu vou me referir no vídeo todo à amante, porque a pergunta que eu recebi, a sugestão que eu recebi no Instagram se referia à amante. Mas isso tudo aqui vai valer para amante, pro amante, enfim, não importa. E para qualquer tipo de relação, seja ela heteroafetiva ou homoafetiva. Segunda consideração, a lei não diz se a amante tem direito ou não. Então, a gente depende de uma interpretação. A gente vai ter que pegar o fato, colocar na lei e ver o que vai sair ali. Então, metade das coisas que eu vou falar aqui é jurisprudência, ou seja, decisões que já existem, e a outra metade é interpretação, a minha interpretação, certo? Vamos partir do princípio que união estável gera os mesmos efeitos que casamento, assim como eu falei nesse vídeo aqui. Só que não dá para ter dois casamentos. Dois casamentos, uma pessoa ser casada com duas outras pessoas, é crime. Você só pode casar uma vez. Então, a gente precisa considerar que a pessoa, no máximo, tem um casamento e uma união estável. Claro que pode ter 2, 3, 4, 5 uniões estáveis, mas eu acho que é difícil ter coordenação motora para ter mais de duas famílias, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é quais são os requisitos da união estável. O que precisa acontecer para ser considerado uma união estável? Primeiro deles, a relação precisa ser duradoura. Ou seja, ela precisa durar, ela precisa perdurar. Não dá para ser aquele amor de carnaval, que dura um feriado, um fim de semana. Não, tem que ser duradoura. Tem que você estar com a pessoa hoje e saber que amanhã você está junto de novo. E não ser aquela relação que você está hoje com a pessoa e amanhã você já não sabe mais se está. Não, tem que ser duradoura. O segundo requisito é que essa união estável seja contínua. Então não dá para ser aquela ficada de vez em quando. Tem que ser uma união estável contínua, linear. Você está junto hoje, está junto amanhã, está junto depois. Tem que ser contínua, tá? Terceiro requisito, e aí é que pega, ela tem que ser pública. Ah, mas se é um relacionamento com uma amante, ela não é pública. Não, senhor, não necessariamente. Por quê? Vamos lá. E isso acontece muito, tá? A pessoa é casada e a esposa, obviamente, não sabe dessa amante. Só que todas as outras pessoas sabem dessa amante. Isso é muito comum, a pessoa ser casada, a mulher obviamente não conhecer a amante, mas todos os amigos, todo o círculo daquele cara conhecem a amante. Então, o fato de uma só pessoa ou algumas só pessoas não saberem da amante não significa que não é uma relação pública. Se os amigos e o círculo todo daquela pessoa conhecem a amante, essa relação é pública, óbvio que é pública. E o quarto e último requisito é que essa relação tenha intenção de constituir família. O que é constituir família? Aqui também é a interpretação. Porque o que é família para mim pode não ser família para você, e vice-versa. Mas, a grosso modo, constituir família é ter a intenção de dividir as vidas, juntar as vidas. Deu para entender? Por exemplo, um namoro. Vamos pegar agora a diferença do namoro para a união estável. A diferença do namoro para a união estável é que no namoro não tem a intenção de constituir família. Normalmente, quem está namorando não está pensando em dividir as vidas ali como se fosse uma coisa que vá durar para sempre. Deu para entender? Então, a diferença do namoro para a união estável é essa, tá? Então, constituir família é aquilo, você ter a intenção de realmente viver com a pessoa e ter a pessoa do lado e dividir tudo, os problemas, as alegrias, é isso que é constituir família. Então, agora que a gente sabe quais são os requisitos e como se forma uma união estável, vamos lembrar do que eu falei lá no começo. União estável gera os mesmos efeitos que um casamento. Considerando isso, é óbvio que a amante tem direito sim, se ela tiver uma união estável. Então vamos lá. A pessoa tem uma união estável com uma outra pessoa que é casada. E essa pessoa que é casada, em determinado dia ela acorda e fala: não quero mais ter esse relacionamento com a minha amante. Resolve terminar essa união estável. E aí quais são os direitos? Os direitos são exatamente os mesmos daqueles que essa pessoa teria se fosse casada. Metade dos bens que eles adquiriram durante essa união estável é da amante. A outra metade é dele. Se fosse no casamento, a mesma coisa. Se divorciou, metade dos bens é da esposa, metade dos bens é dele, tá? Agora,
E se essa pessoa que é casada morre, e quando ela morre, ela é casada e tem uma união estável com o amante? Bom, é a mesma regra. 50% dos bens que foram adquiridos pelo casal durante a união estável já é dela. Ela é meieira, como eu expliquei naquele vídeo das notícias sensacionalistas. No casamento, a mesma coisa. Metade dos bens que foi adquirido durante o casamento é da esposa. Mas e a outra metade que era dele? Fica para os herdeiros, né? Que pode ser o filho ou os filhos. Uma observação muito importante. Filhos, sejam eles do casamento, sejam eles da união estável com o amante, não tem absolutamente nada a ver com isso. São herdeiros e vão ser herdeiros em qualquer situação. Se não tiver filhos, pode ser da própria esposa, dividido com os pais, se os pais forem vivos. Mas e a amante? Ela tem direito sobre essa parte dele do casamento? E a esposa? Ela tem direito sobre essa parte dele da união estável? Aqui é a interpretação. Na minha opinião, eu interpreto que sim, e seria assim que eu atuaria se eu estivesse no caso dele. Vamos supor que essa pessoa que morreu tenha um filho, e não importa se é do casamento ou se é da união estável. Esse filho, ele vai herdar 50% da parte da pessoa que morreu do casamento e 50% da união estável. Ele vai herdar esse 50% que era da pessoa que morreu das duas relações, do casamento e da união estável. Entendeu? Eu entendo que a esposa, ela também é herdeira dos bens dele, da pessoa que morreu, da união estável. Então esses 50% da união estável vão ser divididos entre a esposa e o filho. Da mesma forma, a amante também tem direito e também é herdeira a 50% da parte de quem morreu do casamento. Então esses bens de quem morreu do casamento, eles têm que ser divididos entre o filho e a amante. Porque são herdeiras. Esses bens, eles foram adquiridos, não foram adquiridos na constância daquela relação que tinha ou com a esposa ou com a amante, mas foram adquiridos por ele, pela pessoa que morreu. Então, esses bens são só dele, vamos dizer assim. Se a gente pegar pelo ângulo do casamento, vendo a amante, e se pegar pelo ângulo da união estável, vendo a esposa, esses bens são só dele. Então o filho vai herdar, mas vai dividir o do casamento com a amante e o da união estável com a esposa. Bom, a resposta mais objetiva, se a amante tem direito ou não, é depende. Se era uma união estável, é óbvio que ela tem direito assim como se fosse casada. Se não era uma união estável, aí não. Se era um namorinho, se era uma ficada, se era só... Não, aí não tem direito. Mas se era uma união estável, tem direito sim, como se ela fosse casada. Beleza? Então se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, segue a gente também lá no Instagram, beleza? Então um abraço e até a próxima. Valeu!